Bom, durante muito tempo, ensinaram que ser forte era não chorar, era suportar tudo sozinho, era endurecer, era nunca parecer frágil. Mas talvez a verdadeira força nunca tenha sido essa. Talvez força seja conseguir sentir sem precisar se esconder disso. Hoje eu quero falar sobre Eijiro Kirishima. E essa com certeza não é uma conversa sobre um personagem secundário. É uma conversa sobre masculinidade, sobre vulnerabilidade, sobre coragem emocional e sobre o tipo de homem que quase nunca recebe destaque. Porque o Kirishima ele não impressiona só pela força, ele impressiona porque continua sensível em um mundo que recompensa a dureza, e isso é raríssimo. Dentro de My Hero Academy, Kirishima é um dos alunos da UA. Sua individualidade é o endurecimento. Ele consegue transformar o próprio corpo em resistência. Fisicamente, ele representa exatamente o arquétipo do homem forte, másculo, protetor e corajoso. Mas o que é mais interessante nele não está no corpo, está na forma como ele sente. Porque o Kirishima não é forte porque endureceu. Ele é forte porque escolheu não endurecer por dentro. Antes da UA, o Kirishima ele não se via assim. Ele se sentia comum, fraco, sem brilho. Enquanto via as outras pessoas agindo com coragem, ele travava, especialmente diante do medo. E isso criava nele uma vergonha silenciosa. A sensação de não ser homem o suficiente, de não ser corajoso o suficiente, de não estar à altura daquilo que admirava. E isso é muito real. Muitos homens não crescem tentando ser felizes, crescem tentando merecer o título invisível de forte. É por isso que Crimson Rio se torna tão importante, o herói que Kirishima admira. Porque Crimson Rio não fala sobre invencibilidade. Ele falava sobre coragem, sobre proteger, sobre agir mesmo com medo. E isso muda tudo, porque coragem não é a ausência do medo, é o movimento apesar dele. E aqui entra também Katsu Bakugo. Muita gente olha para essa relação e não enxerga apenas contraste. Bakugo é explosão, Kirishima é estabilidade. Bakugo afasta, o Kirishima, ele aproxima. Mas existe algo muito bonito ali. O Kirishima, ele admira o Bakugo de uma forma sincera, não por agressividade, mas pela convicção, pela intensidade, pela honestidade brutal de alguém que nunca pede desculpas por existir. Ele olha para o Bakugo e reconhece uma força que gostaria de desenvolver. Mas aqui está o ponto ainda mais bonito. Ele não tenta virar o Bakugo. Ele não copia e ele não se apaga. Ele usa essa admiração como referência para encontrar o próprio caminho. E isso é maturidade. Muita gente confunde admiração com imitação. Acha que crescer é se tornar igual ao que admira. Mas o Krishna mostra outra coisa. Você pode admirar alguém profundamente sem abandonar quem você é. Você pode aprender com a força do outro sem sacrificar sua própria essência. Kirishima ele queria ser corajoso, não cruel. Ele queria ser forte, não frio. Ele queria ser respeitado, não temido. E essa diferença muda tudo. Kirishima chora, apoia os amigos, reconhece quando precisa de ajuda, respeita as meninas sem performar aquele ar de superioridade. Ele celebra o brilho dos outros sem transformar isso em competição. Ele demonstra afeto sem vergonha, admiração sem ego ferido, vulnerabilidade sem sentir humilhação. Isso é revolucionário, especialmente nas narrativas masculinas, porque durante muito tempo vendemos a ideia de que masculinidade saudável era sinônimo de silêncio emocional. Mas silêncio não é maturidade. Às vezes,
é só medo com boa postura. Talvez por isso Kirishima seja tão importante. Ele prova que sensibilidade não diminui a potência. Ao contrário, ele amadurece a potência. Ele não protege porque precisa controlar. Ele protege porque se importa. Ele não sustenta porque quer dominar. Ele sustenta porque ele escolhe presença. E isso é completamente diferente. Quantos homens cresceram ouvindo que chorar enfraquece? Que pedir ajuda diminui valor? Que sentir demais é vergonha? E quantos adultos se tornaram emocionalmente isolados porque aprenderam cedo demais a confundir frieza com força? Kirishima nos mostra outro caminho. Um homem pode ser firme sem ser rígido, pode ser forte sem ser inacessível, pode ser respeitado sem precisar inspirar medo. Homens emocionalmente saudáveis não são menos fortes, eles só não precisam transformar dor em dureza. Talvez a grande lição de Kirishima não esteja no seu poder. Talvez não, com certeza. Com certeza, a grande lição de Kirishima não está no poder dele, mas na sua escolha. Ele não quis apenas parecer forte, ele quis se tornar alguém confiável, alguém presente, alguém inteiro. E talvez essa seja a forma mais bonita de coragem. Então, agora, pergunta para você levar: a sua força tem protegido pessoas ou só protegido você de sentir? Porque, às vezes, o maior sinal de maturidade não é resistir, é conseguir permanecer sensível sem deixar de ser forte. Eu te encontro no próximo episódio.